Sejam bem-vindos de volta e hoje eu vou mostrar como eu fiz o desafio. Existem várias maneiras de se fazer esse desafio, eu vou mostrar só mais uma, como que eu fiz a minha estratégia na programação e na análise. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o código do desafiante, né? Lembrando que esse é um código base, ele deixou bem claro aqui. Então você clica em Code aqui no link que eu deixei na descrição e dá download, eu já fiz esse download. Também deixei o link do meu código na descrição do meu projeto. Você também clica aqui e faz download. Salva os dois downloads em uma pastinha e dezipa. Uma vez que você baixou os projetos e descompactou, vamos adicioná-los na nossa área de trabalho. Então eu venho aqui em File, Add to Folder. Aí ele vai mostrar essa telinha aqui para a gente adicionar. Vou até os meus projetos. Adicionei o código do desafiante. Quando você vê a pasta src, você já pode dar add. Então adicionamos a pasta do desafiante. Agora vamos adicionar a pasta do meu projeto. A mesma coisa. E uma vez adicionados, os dois projetos vão aparecer aqui. Como já está tudo configurado na minha máquina, o ambiente, né? Para quem quiser usar o Visual Studio Code, pode olhar o vídeo que eu fiz com como configurar o Visual Studio Code para Java. Se você estiver usando outra ideia, não tem problema nenhum. Usa a ideia que você se sinta mais confortável, né? E vamos dar uma olhada rápida de como foi a estratégia do desafiante aqui. Para melhorar o nosso entendimento do código, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar visualizar o resultado que o programador queria chegar, né? Então, olhando o nosso vídeo base aqui, o que a gente pode perceber, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que existem letras caindo em todas as colunas da tela, né? Então, se eu quiser fazer uma chuva de letra, a primeira coisa que eu pensaria é fazer um código que é a letra caindo e repetir num looping esse código com o tamanho da tela, tá bom? Então essa é a primeira coisa, primeira análise, né? Segunda análise, né? A letra está caindo e a primeira letra tem uma cor diferente, tem uma cor branca aqui, né? Vocês podem ver, tem uma cor diferente, né? E o desafiante ele fez o código que tem essa animação da letra caindo, né? E aí tem um rastro, que é mais que uma letra, que foi o que eu expliquei no vídeo da dica, né? Como é que faz. Então, o desafiante, como ele separou o código dele? Ele chamou de uma classe de rain, que é chuva em inglês, que é a classe que vai preencher a tela com gotas, né? O que ele chamou de gotas? Ele chamou essa letra caindo de drops, que são gotas, né? Então ele criou outra classe que tem esses drops aqui, que são as gotas, né? Então, se você fizer uma classe que desenha a gota caindo e depois usar na classe rain, fizer um looping que repete essas gotas em velocidades aleatórias, né? Vai dar esse efeito que a gente está vendo aqui, tá? Então, entendendo o resultado que a gente quer chegar, facilita o entendimento do código do outro programador. Então, quanto mais você souber do negócio, melhor vai ser o seu entendimento do código da pessoa, né? É muito diferente de você pegar um código que você não sabe do negócio e analisar o código e ver o que está fazendo. Você vai demorar um pouquinho mais de tempo para conseguir fazer isso. Então, a primeira coisa com esse desafio que eu queria mostrar para vocês é essa parte da análise. Você saber o que a pessoa quer fazer para melhorar o seu entendimento do código quando você for ler o código dela, né? Então, vamos olhar agora o código do desafiante. Voltando aqui para a IDE, olhando os arquivos do Java do desafiante no projeto, ele criou 4 classes, né? Esse main, provavelmente pelo nome, é a primeira classe, igualzinho foi mostrado no vídeo de dicas anteriores, né? Ele criou o JFrame,
eu usei a mesma tecnologia que ele. A gente consegue usar tecnologias mais novas como engine de jogos, mas eu usei a mesma tecnologia que ele. Aqui ele adicionou um painel, conforme a gente viu no vídeo de dicas, chamado Rain, que é a chuva. E conforme a gente conversou na análise, né, a chuva, ela nada mais é que um looping das gotas, né? Então o que ele fez? Ele criou um array de quantas gotas tem que existir. E aí ele fez o seguinte cálculo: o tamanho da tela dividido pelo tamanho da fonte. Então a gente vai saber quantas fontes cabe na horizontal. E com isso ele criou o tamanho do array e preencheu esse array, né? E para cada índice do array, ele multiplicou o tamanho da fonte. Então, a primeira letra começaria, se o i é 0, vai começar do 0. A segunda letra no eixo x vai começar de 1 vezes o tamanho da fonte, que é 16. Então, a segunda letra começaria na coluna do lado. A terceira letra, que seria o índice 2, seria 2 vezes 16, que seria na 32. E com isso ele consegue pôr uma gota em cada eixo até o tamanho da largura da tela, né? Uma vez feito isso, como a gente viu, quando a gente adiciona um painel, a primeira coisa que o Java chama é esse método paint. E aí ele também faz o repaint, que é para ficar nesse looping de desenho. E ele também desenha o fundo preto, como a gente viu na dica. E depois que ele desenhou o fundo preto, ele percorre o loop de cada gota que ele criou para chamar uma vez o método draw. Terminou, então ele vai desenhar uma gotinha numa posição cada vez. Aí acabou o looping de todas as letras, dá o repaint, aí o repaint vem, aí a gente consegue somar mais um, que é o que igual a gente viu no vídeo de dica. E ele vai redesenhar todas as gotas de novo até o final, antes de continuar o looping, tá? E aí ele criou a classe drop, que é nada mais é do que a letra caindo. E ele colocou nessa classe drop velocidade, tamanho e as letras, né? Então aqui no construtor ele recebe o eixo X que ele vai desenhar, ele faz de forma aleatória o tamanho da gota, que seria o rastro da gota, e ele também cria as letras randomicamente. Eu não vou entrar no detalhe do código, eu queria que vocês tentassem entender olhando o código do desafiante. Aqui ele pega uma velocidade aleatória para que cada gota caia numa velocidade aleatória, que senão cairia todo mundo junto, né? E aqui também ele começa a posição Y, que seria o eixo Y, que é de baixo para cima, de acordo com ele faz um algoritmozinho, né? De acordo com o tamanho que encontrou mais o tamanho da fonte, né? Só para que as gotas comecem em alturas diferentes, para não todo mundo começar junto. E aqui no método draw, né, é onde ele faz realmente o desenho da letra. E aqui, o que é esse for dentro do draw? O for é o rastro que ele fez, né? Então, assim, não é só uma letra, são várias letras, né? E essa letra, o tamanho dela, ela foi definida no construtor. A criação do rastro foi criada no construtor, que foi o que eu mostrei aqui nesse create content, que é o nome do método que ele deu, né? Eu vou dar uma passada rápida. No meu código a gente consegue rodar várias vezes o código para tentar entender. E aí, para cada letra do rastro, né, ele vai desenhando as cores e no final ele dá o draw chars, que é o que definitivamente desenha a letra na tela. E aqui tem duas cores. Como eu sei que cor que é essa daqui, né? Para ajudar a visualizar as cores, a gente pode utilizar o Paintbrush. Para isso, você vai em Edit Colors e ele vai mostrar essa janelinha, né? Onde tem o Red, Green, Blue. E aí a gente pode copiar, que está na classe Colors, que é essa daqui, ó. A gente pode copiar esses valores aqui, lá naquela caixinha, para ver que cor que ele está utilizando. A primeira cor que ele está usando é esse azul, e eu vou copiar a segunda, que é 253, 104 e 25, que deu laranja. Se você no seu projeto quiser utilizar qualquer outra cor, só basta selecionar a cor aqui e copiar esses valores do RGB. Voltando aqui, então a gente já viu que cor que vai desenhar o quê. Ele só faz um if, que se for a letra que tiver mais embaixo, ele vai pintar de laranja e o restante das letras ele vai pintar de azul.
E aí, como ele criou a gota é um array, que é um rastro, né? Porque uma coisa é a chuva, que é um array de gotas, e outra coisa é a gota, que é um array das letras, né? Então, o que ele faz aqui? Ele pega aqui no construtor um tamanho aleatório, né? Por exemplo, eu quero que essa gota tenha 10 letras. E aí, aqui embaixo, para cada letra que ele escolheu lá em cima, né? Ele vai colocar no eixo Y uma altura diferente. Então, para cada índice, ele multiplica pelo valor da fonte e vai desenhando no eixo Y a gota inteira. E quando for a última vai ser laranja, né? E o restante vai ser azul. E depois que ele faz esse desenho, ele aumenta, ele soma o eixo Y de toda a gota pela velocidade que foi escolhida no construtor, né? Então cada gota vai ter a sua velocidade de descida, o seu tamanho, e aí para a primeira letra vai ser laranja e para o resto vai ser azul. Eu não quero entrar tanto no detalhe do código, porque eu gostaria que vocês olhassem o código e praticassem ver o código de outro desenvolvedor. E a minha ideia é, com a ajuda da explicação da análise, deixe um pouco mais fácil esse entendimento, tá? Além desse drop, ele criou o config, que é uma outra classe que só põe o tamanho da tela e o tamanho da fonte que ele quer. E como resultado final, nós ficamos com isso. Então aqui é o resultado final, que é o que a gente conversou. Várias letras no eixo X. No eixo Y, cada letra é numa velocidade diferente. E as gotas têm o seu rastro, que é o tamanho, né? E ficou com esse efeito, com a última letra laranja e o restante azul, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como ficou meu projeto, quais as mudanças na estratégia de desenvolvimento que eu fiz, mas eu gostaria que vocês tentassem entender o código do desafiante, eu não queria entrar tanto no detalhe, tá? Por hoje, nesse vídeo, que é a primeira parte, é isso, e no próximo vídeo a gente vai ver o meu projeto. Até a próxima, pessoal!